Hoje nesse vídeo eu vou te ensinar aqui um passo a passo muito simples e prático para você conseguir gerenciar de uma vez por todas o teu tempo. Eu sei que hoje a gente tem tantas e tantas opções, a metodologia A, metodologia B, X, Y, Z, que promete uma produtividade. Promete que você vai ter controle total do teu tempo, mas que no final você, pelo fato de ter tantas opções, você acaba optando por não fazer nada, né? Você acaba, pelo fato de ter tantas abas abertas, tantos formatos, tantas metodologias, que você acaba não usando nada. E sempre no final reclamando que te falta tempo para fazer o que tem que ser feito. Então, indo direto ao ponto aqui, né, de o porquê que é importante você entender esse mecanismo para você conseguir gerenciar o teu tempo. Se existe uma coisa que nos impede de fazer o que tem que ser feito, é a procrastinação. E outra coisa também, que não só o fato de não fazer o que tem que ser feito, mas também a pressa. Como eu vou falar sobre tempo, eu preciso falar também sobre pressa, porque tá tudo ligado. Então, quando a gente tem muita pressa pelos resultados, a gente faz e não vê resultado, a gente procrastina, a gente abandona, a gente evita aquilo lá, depois eu faço, a gente deixa para depois. Então, quando eu gerencio o meu tempo, quando eu sei o que fazer, desde a hora que eu vou acordar até a hora que eu vou dormir, assim, quero abrir até um parênteses aqui, porque quando eu falo da questão de gerenciar o tempo, não é você ter detalhadamente o que você vai fazer em cada minuto. Não é bem assim. Eu vou compartilhar aqui princípios básicos para você ter o mínimo de gestão do teu tempo para você fazer o que tem que ser feito. Então não é você contar como se fosse um marca-passo, né? De você contar passo a passo que você deu no teu dia e no final você saber que você deu 10 mil passos. Não é bem assim. Porque quando você busca gerenciar o teu tempo com essa perfeição, com essa riqueza de detalhes, esse é o caminho para você procrastinar. Porque pelo perfeccionismo, você, não estou conseguindo fazer, cronometrei certinho, 5 minutos para isso, 15 minutos para aquilo, e aí, quando você não consegue fazer, vai uma coisa encavalando na outra, e você, no final das contas, pelo fato de querer o negócio perfeito, muito detalhado, você abandona tudo e esquece a gestão do tempo e começa a viver a deriva, né? Fazendo o que aparece na tua mão, né? Fazendo coisas sem propósito e sem prioridade. Certo? Então, para a gente conseguir eliminar a procrastinação e também a pressa de obter resultados imediatos, a gente precisa gerir o nosso tempo. Qual é o primeiro passo para você conseguir gerir o teu tempo de uma forma simples e eficaz? A primeira coisa é você ter essa mentalidade de que o que precisa ser feito, você precisa especificar um momento do teu dia para fazer aquilo. E eu batizei isso como bloco protegido. Você precisa criar blocos protegidos no teu dia a dia. E o que seriam esses blocos? É simples, é literalmente um bloco de tempo no teu dia que é inegociável para você fazer o que tem que ser feito. Seja finalizar um trabalho que você tem que terminar para o teu próprio trabalho, ou para a tua faculdade, ou um curso que você esteja fazendo, ou seja, estudar, fazer uma leitura, estudar também matéria da tua faculdade, estudar para aquele concurso que você almeja passar. Então, quando você cria blocos de tempo, lembra do que eu falei no início, não é você catar as migalhas de minutos e ter total controle para dizer que você está sendo produtivo e está gerindo o teu tempo. Não é isso. Quando você cria bloco de tempo, você sabe, é aquela grade de faculdade, né? Grade escolar, vamos dizer assim, que tem lá, a cada hora do dia, né? De 50 minutos, tem alguma matéria, né? Primeiro tempo, dois tempos de matemática, aí 50 minutos, depois começa às 7 horas, de 7 às 7h50 é matemática, aí depois de 7h50 até 8h40, não sei se a conta está certa, mas acho que está assim, é matemática também, são dois blocos, e depois, educação física. É exatamente isso. Não é você pegar os detalhes, os mínimos minutos do teu dia e usá-lo de uma forma bitolada. É você estabelecer de 10 da manhã até as 10h50, eu vou terminar aquele trabalho que eu estou postergando para fazer. E quando você cria um bloco de tempo, você estabelece prioridade. Porque se existe uma coisa que acaba com a gestão de tempo, faz você procrastinar aquilo que você precisa fazer, é quando você não sabe elencar as prioridades.
E prioridade é aquilo, você saber, é como se fosse você dar uma hierarquia. O que que eu faço primeiro? O que que eu faço depois? E depois disso, o que que eu vou fazer? Porque quando você tem, você pode juntar tudo que você precisa fazer. Aí você está aqui, como se fosse essa mesa. Ou eu guardo minhas canetas, ou eu estudo mais um pouco, ou eu leio o livro, ou eu gravo um vídeo, o que que eu faço? Estabelecer prioridades é o que vai fazer eu tomar a decisão certa. E dentro dessa decisão, o que que eu vou fazer primeiro? Vou decidir e vou jogar dentro do bloco de tempo. Então, o bloco protegido é basicamente você também pegar grandes objetivos, algo que você queira para a tua vida e transformá-lo em, lembra da grade escolar que eu falei? E você fazer com que eles se tornem pequenos blocos, pequenas matérias que você faz diariamente. Você precisa acreditar no poder do longo prazo. Não é da noite para o dia que a tua vida vai mudar, não é da noite para o dia que você vai atingir o sucesso, onde quer que você queira alcançar, tanto na vida pessoal ou profissional. Eu vou dar meu exemplo de quando era concurseiro. Quando eu deixei de ser um entregador de uma loja de cosméticos, me tornei concurseiro e com um ano de muito esforço e dedicação, estudando, porque essa era a minha única prioridade, eu me tornei o 46º do país em um dos concursos mais difíceis do Brasil. E se existia uma coisa que eu fazia era, na época eu não tinha esse conhecimento. Era um bloco protegido de estudo que era o meu dia inteiro. Eu sei, obviamente, talvez você, ou melhor, acredito que você hoje não tenha todo o tempo do seu dia, dependendo da sua circunstância, para fazer somente aquilo que precisa ser feito o dia todo. Eu, hoje, com a vida que eu tenho, também não tenho condições nenhuma. Eu tenho agora, essa parte da tarde, que é a hora que minha filha está na escola, minha esposa ou está trabalhando ou está em casa, mas está fazendo uma outra coisa, e eu estou no meu bloco protegido aqui. E agora? Também não estou trabalhando, estou em casa, estou fazendo isso aqui, porque quando eu estou fazendo outras coisas, é impossível estar aqui. Então, voltando na questão de acreditar no longo prazo. A cada dia que eu estudava, a cada bloco que eu ia ali, né, eliminando, que eu ia executando, eu estava a cada dia chegando mais perto do meu grande objetivo, que era passar no concurso. Então não foi o fato de eu chegar lá no dia da prova e ser aprovado, não é, o que que eu estou querendo dizer? Não é um grande momento, não é só o único momento que vai determinar o teu sucesso. Foram centenas e milhares de dias estudando e me dedicando por horas para chegar lá no dia da minha prova, que eu lembro exatamente, foi dia 22 de março de 2015. Não foi só aquele momento que eu encontrei, que eu atingi, na verdade, o meu sucesso, mas sim o acúmulo de diversas vitórias diárias. Assim como você vê nos esportes, exemplos de sucesso, o treino, a dedicação não é aquela luta que aquele lutador fez ali que, pum, caraca, atingiu sucesso. Não foi aquela luta, mas sim o acúmulo de micro vitórias diárias. E o que eu estou querendo dizer aqui? O acúmulo de micro, de você executar esses pequenos blocos diariamente. Então, acredite no longo prazo. Acredite no resultado de longo prazo. Acredite no poder das micro vitórias, tá certo? Que pode ter certeza que qualquer pessoa que atingiu qualquer tipo de sucesso que exista, que independente da área que foi, e claro, o sucesso legítimo foi um processo de pequenos blocos até alcançar o grande objetivo, que é o grande bloco. Então, o bloco protegido é isso. É a cada você determinar 30 minutos, 40 minutos, uma hora, duas, o que você tem disponível para fazer o que tem que ser feito. Certo? E qual é o segundo pilar aqui? Tem hábitos produtivos. E o que seria esses hábitos produtivos? É você, primeiro, planejamento. Eu já até falei basicamente sobre o que eu vou falar sobre esses hábitos produtivos. De você, por exemplo, no começo do teu dia, definir o que é que você vai fazer de fato. Você, pô, vamos lá, o que é que vai ser feito hoje? E elencar uma lista do que é que tem que ser feito, do que é tarefa diária, do que é para o teu crescimento pessoal ou profissional. Você precisa se planejar. É você se perguntar o que é que eu preciso fazer hoje. Depois, tendo essa lista, sei lá, são 5, 6 itens, você identificar o que é prioridade. O que, pô, não, de tudo isso aqui, o mais importante hoje é o item 3. Então, o item 3 é o que tem que ser feito. E por aí vai. Definir o que tem que ser feito, lembra do bloco? É a hora de usar.
Você vai pegar essa tarefa e vai colocar como prioridade número 1 no seu bloco protegido. Conseguiu entender? E assim, independente da tua circunstância hoje, do que você faz, do tempo que você tem, do tempo que você não tem, encontre um tempo. E eu sei que hoje o nosso tempo ele está sendo desperdiçado de uma forma assim constante. E a gente tá como se fosse um vazamento e um cano que a gente não tá vendo, sabe? Tá vazando, vazando, a conta tá vindo alta, a gente não sabe de onde vem. E isso é a gente hoje se distraindo com a rede social o tempo inteiro, consumindo coisas que não eram para consumir naquele momento. A gente está abraçando a prioridade de outras pessoas. Eu tenho certeza que você já fez isso. Você separou tudo certinho, não, hoje eu vou fazer tal coisa. E aí outra pessoa veio, te mandou mensagem, ou te ligou, e a prioridade da outra pessoa se tornou a tua prioridade. E aquilo que você tinha que fazer, você não fez. Entende? Então, o que eu preciso fazer? O que é prioridade? Coloco dentro do bloco. E você precisa definir de acordo com a tua rotina. É no início do dia? É no meio do dia? É no intervalo do teu trabalho? Você precisa encontrar um momento para colocar o teu bloco protegido. Porque eu tenho certeza que se você está aqui querendo gerenciar o teu tempo, você está querendo fazer algo a mais. E esse algo a mais eu tenho certeza que é algo que vai mudar a tua vida, que vai te gerar novas possibilidades, vai te proporcionar alguma promoção, vai te proporcionar gerar mais renda, vai proporcionar o crescimento para você. E não existe crescimento sem esforço. Não existe disciplina. Esse é o caminho. A disciplina é o caminho que é custoso, que é doloroso, que você precisa suportar. Não é nada fácil, não é motivacional, e vou acordar e vou fazer. Esquece. Isso não é disciplina, certo? E um último ponto que eu trago aqui sobre hábitos produtivos, que eu acho que é um dos hábitos que as pessoas têm um receio de fazer por acreditar que estão desperdiçando tempo, que é dar intervalos. É necessário dar intervalos. Você está ali focado numa tarefa, já está 30 minutos, já está 1 hora fazendo a mesma coisa. Dá um tempinho. Levanta, vai fazer uma caminhadinha rápida, vai beber um suco, não é pegar o celular e ficar lá rolando, rolando, porque na prática quando você pega o celular e entra na rede social e começa a consumir aqueles conteúdos aleatórios, você não descansa a tua mente. Então, o intervalo não serviu para nada. Então aproveite para descansar, para você melhorar o teu poder decisório, porque você está ali às vezes, dependendo do que for, é algo que está consumindo de fato, vamos botar assim, está consumindo neurônio, está descansando, e um intervalozinho de 5 minutos pode renovar suas forças e você continuar naquilo que você tem que fazer. E quando você começa a elencar os blocos protegidos com esses hábitos de produtividade, você começa a ter essa sensação de produtividade. Você começa a sentir o bem-estar, você começa a acreditar que está no controle, de que você está no caminho certo. Entende? Então, como eu falei no início, é algo simples e muito básico. É você tirar um momento do dia para fazer o que tem que ser feito. E aí, antes de fazer o que tem que ser feito, você só pensar, por que é prioridade? O que eu tenho que fazer? É isso. E o último ponto, para a gente fechar aqui o vídeo, né, é você fazer uma revisão da lista das atividades, né, de tudo aquilo que você vem fazendo, daquilo que você precisa fazer, porque isso vai te manter no trilho. Isso vai fazer com que você saiba que você está no caminho. Assim como eu trouxe o exemplo de uma grade escolar. Como é que você sabe que você vai se formar, né, depois de passar por esse tempo todo de curso? Todos os cursos eles possuem uma grade. Desde o que você vai fazer do início, que você vai aprender no início até o final. E quando você olha para, opa, já passei por essa matéria, já passei pela matéria X, pela Y, pela Z, falta só, sei lá, A e B. Aí você olha aquilo e fala, pô, já foram 3, faltam 2. Então, qual é a sensação que você tem? É de alegria, né? A sensação de que você está no caminho certo, está quase acabando aquilo que você tem que fazer. Então, traga isso para a tua vida. Traga isso para a tua vida porque, como eu disse, e assim, eu não falei de nenhum aplicativo aqui, não falei de nada de produtividade, estou falando coisa básica e que, assim, é fundamental e que dá certo. Até mesmo para os teus relacionamentos também. Você, quando estiver com a tua esposa, esteja com ela. Faça um bloco protegido ali de tempo de qualidade. Tá com teus filhos, esteja com teus filhos. Porque olha como é que são as coisas, como uma coisa linka com a outra. Quando você passa o dia inteiro se distraindo, tem uma lista do que fazer, tem um monte de demanda e você
não consegue fazer, aí você volta para casa e aí tá com teus filhos, aí pelo fato de você não ter feito nada no teu dia, não ter estudado, não ter sido produtivo, você acaba sem querer descontando neles, descontando no teu cônjuge. Eu sei como é isso, porque antes de entender e aplicar isso, eu também passava por essa situação de ter trocentas mil tarefas para fazer, porque não sabia priorizar o que era para aquele dia e o que não era, e aí acabava o dia frustrado, parecia que não serviu de nada, e quando eu estava com a minha filha, com a minha esposa, minha cabeça estava em outro lugar, e aí não tinha um tempo de qualidade, e aí preocupação, estresse. Então é possível você se livrar de tudo isso só aplicando esse básico que eu trouxe aqui para você gerenciar o teu tempo, tá certo? Então, elenque, né, nem sei se existe essa palavra, mas faça ali a lista de prioridades. Elenque o, o que você tem que fazer de fato. O número um, número 2, número 3, número 4. O que você precisa fazer de fato para que sirva como se fosse um norte. Para você saber o que precisa fazer naquele dia ou o que não precisa. Para que você, lá no final do teu dia, apesar de não ter visto talvez nenhum resultado ainda, você, opa, meu dia foi muito bom, foi produtivo, consegui já fazer aquilo que eu tinha que fazer, agora eu tô aqui com meus filhos, posso brincar com eles, posso jantar, posso ver o Netflix com a cabeça tranquila. E não tem coisa melhor do que essa sensação de bem-estar. Tá certo? E é isso. Se ficou alguma dúvida, bota aqui no comentário. E se esse vídeo te agregou de alguma forma, também aproveita para deixar o teu like. Compartilha também esse vídeo com outras pessoas, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva aqui para estar recebendo semanalmente conteúdos como esses ou até melhores, que a cada dia eu vou me lapidando, vou buscando mais e a cada dia me esforçando para compartilhar aqui algo que vai transformar a tua vida. Tá certo? E é isso. Tamo junto. Vamos para cima e vamos vencer. Um abraço.